Olá, está começando mais um programa Cidades e Negócios. Que bom contar com a sua audiência. Obrigado a você que nos acompanha. Hoje vamos abrir espaço para falar de segurança pública e, em especial, numa das maiores cidades do interior do estado, Volta Redonda. Por isso, nós convidamos o delegado titular da cidade, Antônio Furtado, que vai nos ajudar a passar alguns números sobre esse tema. Mas antes, você acompanha como é a estrutura da segurança pública na cidade do Aço. Volta Redonda é uma das maiores cidades do interior do estado. Recebe as principais sedes regionais dos serviços de segurança pública. Estão instaladas nela instituições como o 5º CPA, setor da Polícia Militar responsável por 5 batalhões da PM na região sul-fluminense. A Polícia Federal mantém uma delegacia na cidade que conta ainda com um centro que integra alguns serviços de segurança. Bombeiros, PM, Guarda Municipal, Defesa Civil. Os chamados da população são feitos pelos mesmos números de telefone que os moradores sempre estiveram acostumados. A Polícia Civil completa a estrutura da segurança pública na cidade do Aço. O modelo de investigação implantado pelo atual delegado vem merecendo destaque, servindo de referência para outros municípios. Casos de crimes famosos são resolvidos em tempo bem menor que a média estadual. E ele já está aqui com a gente, o delegado Antônio Furtado. Muito obrigado pela presença no programa Cidades e Negócios, delegado. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, o senhor é carioca, chegou à região há 2 anos e meio, mais ou menos? 2 anos e 3 meses, Lizarelli. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui contigo, agradeço o convite, porque há 5 anos atrás, quando eu ingressei na Polícia Civil, um policial experiente me disse: doutor, vai se preparando, porque na polícia é assim. Quando nós acertamos, ninguém se lembra. Quando nós erramos, ninguém se esquece. Então é uma boa oportunidade de a gente prestar contas do nosso trabalho e deixar muito claro para a população que nós estamos para proteger quem está no caminho do bem. Quem está no caminho do erro tem que ser punido e é assim que a polícia trabalha. E essa é a nossa política também, delegado. A gente gosta aqui de abrir espaço para mostrar coisas boas, coisas ruins. A nossa função é criticar, mas também é elogiar. E a gente sabe que o trabalho que o senhor vem fazendo em Volta Redonda, isso não é nós que estamos dizendo, quer dizer, e não é porque eu estou na sua presença também, ele vem sendo apontado como um trabalho modelo, até para outros municípios. Isso se deve em função dos resultados. E a gente sabe muito que, nesse caso da segurança pública, para se conseguir bons resultados, é preciso uma boa equipe. Quando o senhor chegou aí há 2 anos e meio, mais ou menos, como é que o senhor montou, como é que o senhor estruturou uma equipe para lhe ajudar nesse serviço? Bem, Lizarelli, quando eu cheguei no dia 5 de julho de 2011, era um período de incertezas. Era a minha primeira titularidade, eu era delegado adjunto lá na Tijuca, na 19ª DP. Fui então promovido, agraciado com a titularidade da Delegacia de Volta Redonda. Cheguei com 3 policiais que eu conhecia do Rio de Janeiro e aqui nós fomos aos poucos adaptando, vendo quais eram os policiais da região mais vocacionados. Aproveito e faço um elogio à equipe que hoje funciona na 93DP, policiais aguerridos, que lutam no dia a dia contra o crime. A gente precisa lembrar que muitas vezes nós passamos noites em claros para que o cidadão de bem possa dormir. Nós planejamos as operações para prender criminosos, para que a pessoa que constrói a sua cidade, trabalha, ela tenha a sua liberdade preservada. Então, não é fácil, é desgastante, mas ao mesmo tempo é recompensador. Quando a gente está na rua e chega um munícipe e nos cumprimenta e elogia o trabalho e confia na polícia que tem que ser cidadã e a gente procura sempre estar do lado das pessoas que necessitam do nosso serviço. E motivar a equipe é sempre, quer dizer, tem que estar motivando uma equipe, porque a gente sabe, como o senhor disse, que é um trabalho desgastante, tenso, mas tem que estar sempre motivando a sua equipe. Sim, a motivação ela tem que ter, mesmo com certas dificuldades estruturais, a gente sabe que a motivação é a combinação de desejo mais esforço. É querer fazer, mas não vai cair do céu. A gente vai precisar se organizar, se preparar em níveis de inteligência para que a criminalidade seja enfrentada e o Estado dê a resposta segura, firme e precisa que a sociedade espera da gente. Como é que o senhor lida, delegado, com as cobranças? Obviamente, o senhor tem cobranças da sua chefia, a chefia da polícia, cobrança da comunidade, da população, porque fica numa situação onde o senhor tem que dar resposta. Como é que o senhor lida com isso?
Não é fácil. Hoje tem tido poucas cobranças? Não, de forma nenhuma. Há uma ilusão de que quando se sai da capital para o interior, você vai encontrar ali uma ilha de tranquilidade. Isso não é verdade. Volta Redonda é uma cidade do interior, mas uma cidade que prospera, uma cidade que tem grandes empresas, que há comércio, enfim, uma cidade que congrega uma gama de serviços e o seu desenvolvimento, infelizmente, atrai para a cidade também pessoas de má índole, criminosos. A gente é cobrado. Eu costumo dizer o seguinte, viver, ainda mais na polícia, é administrar problemas. A gente o tempo todo tem que estar em busca dessas soluções. E é um pouco preocupante o fato de que a gente consegue, às vezes, resolver um caso que, de grande repercussão, as pessoas ficam satisfeitas com aquilo. Mas uma semana depois, 3 dias depois, vem um outro caso e a cobrança segue dali. Mas funciona dessa forma, a gente tem que se manter motivado e saber que existem muitas pessoas que acompanham nosso trabalho, que torcem pela gente. Nesse ponto, meu agradecimento à imprensa, que está sempre ao nosso lado, levando à população as notícias da polícia, e isso para nós é motivo também de orgulho. O senhor acabou de falar aí, nesses casos complicados, emblemáticos, eu gostaria de falar de alguns deles, né, para relembrar para o restante, porque nós estamos falando aí para 72 municípios do interior do estado, é até muito bom aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que moram, que vivem nesses 72 municípios espalhados pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos e-mails, pelas correspondências que vocês nos mandam. E aí é importante dar esse exemplo para o restante do interior do estado. Um dos casos emblemáticos em Volta Redonda aconteceu, se não me engano, esse ano, né, foi o do caminhoneiro Wallace Sanches. Ele foi morto por um policial dentro de casa. Houve uma certa revolta por parte da população que queimou uma viatura da polícia. Quer dizer, como é que o senhor lidou com esse caso? Lembra pra gente um pouquinho como é que foi essa investigação? Esse foi um caso muito delicado. Por quê? Quando a Polícia Civil chegou ao local no dia 11 de julho de 2013, percebemos que a população estava completamente comovida com aquilo e acusava os policiais de terem praticado, um caso policial militar, de ter praticado um homicídio, de ter invadido a casa de um trabalhador e ter assassinado barbaramente. Não foi isso. Nós investigamos durante 3 meses. Ficou muito nítido que, depois de 4 laudos periciais, inclusive uma reprodução simulada dos fatos, na casa do caminhoneiro, que infelizmente foi uma tragédia. O Wallace era uma pessoa de boa índole, uma pessoa de bem, que estava inclusive prestando concurso para a Polícia Militar, já tinha sido aprovado nas mais diversas fases, estava na última do teste psicotécnico. Mas o que se verificou? Ele era caminhoneiro, ele tinha ficado 3 dias sem dormir. Quando ele chegou em Volta Redonda, ele simplesmente ficou com muita raiva do seu cunhado, Tiago, de quem ele suspeitava que houvesse uma relação extraconjugal. A partir daí, ele chegou a perseguir pelas ruas de Volta Redonda com o seu caminhão, quase choca o caminhão com o carro do Tiago, só não o fez porque o Tiago foge por uma contramão de uma rua, quando então o Wallace resolve ir até a sua casa, onde ele tinha uma arma de fogo ilegal. Ele então pega essa arma, diz para a irmã, que era casada com o Tiago, que iria matar o seu cunhado, e todo esse clima de comoção e de raiva dele fez com que o Tiago chamasse a Polícia Militar. A Polícia Militar veio atender um chamado. E no final das contas, o que a gente apurou? Quando o policial militar subiu, ele apontou a arma para o Wallace e disse, largue a arma. O Wallace não largou. Pela segunda vez, ele repetiu o comando. Na terceira vez, o Wallace coloca a arma para trás, esconde a arma e começa a andar na direção do PM de forma ameaçadora. Eis então que ele faz um movimento brusco para frente. E aí o policial militar atira. Esse caso, eu entendi ao final que houve uma legítima defesa, mas imaginária. Porque com os elementos de 113 folhas de inquérito, nós agora sabemos que, muito provavelmente, o Wallace não ia atirar no PM. Mas o PM... Houve uma reação em relação ao erro invencível. O PM errou, mas esse erro isenta-o de pena. Por isso é muito importante a investigação, a elucidação do caso, e até para que a sociedade entenda o que aconteceu, né? E para isso é importante o trabalho de investigação. Delegado, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu quero continuar falando de casos emblemáticos que aconteceram na região, em Volta Redonda especificamente. Um deles foi o caso do Xandinho, um jovem que atirou em frente a uma boate, um companheiro, um amigo, e acabou matando esse outro jovem. Mas isso tudo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Chegamos ao caso do conhecido Xandinho, né, um jovem de 21 anos, que atirou, inclusive, nós temos
Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios, hoje falando de segurança em Volta Redonda. E você aí de casa, se quiser rever esta e outras entrevistas, basta acessar o endereço www.cidadesenegocios.tv.br ou ainda mandar um e-mail para a gente através do endereço programa@cidadesenegocios.tv.br. Eu converso aqui na poltrona com o delegado titular de Volta Redonda, Antônio Furtado, e a gente está falando de casos emblemáticos, casos que mexeram com a opinião pública. E aí chegamos ao caso do conhecido Xandinho, né? Um jovem de 21 anos que atirou, inclusive nós temos, eu acho que imagens aí para mostrar, atirou um outro jovem também, né? Na frente de uma boate, na madrugada. E aí essas imagens ajudaram a polícia a desvendar pelo menos a autoria rapidamente. Mas o que o senhor conclui desse caso, delegado? Como é que foi? O que o senhor concluiu? Bom, o Marlon Garcia, que foi a vítima, ele era muito amigo do Xandinho, amigo de adolescência. Eles se desentenderam numa feira agropastoril e a partir daí criou-se uma desavença. Isso antes do crime? Isso antes, uns 2 ou 3 meses antes. E, infelizmente, no dia, o que a gente percebe é que existe uma alegação do Xandinho de que o Marlon, na mesma boate onde ele estava, em Volta Redonda, teria dado um soco nele. Só que essa alegação ela não se comprova. Por quê? Porque ele tinha 3 pessoas com ele, o Xandinho. Como é que você toma um soco na boca e não diz a nenhum dos seus acompanhantes? Ele fala que falou com seguranças da boate pedindo ajuda, mas a direção da boate diz que não, que esse pedido não aconteceu. De fato, o que nós temos é o que as imagens apontam. E eis a importância, por isso que eu sempre defendo que o poder público e os órgãos privados devem investir em câmeras de monitoramento. Porque havia 2 versões distintas para esse caso e a imagem ela é objetiva. A imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, nós conseguimos elucidar isso através das imagens. As imagens são claras de que o Xandinho e seu primo adolescente, de 16 anos, saem de lá, 4 horas da manhã, da boate, voltam 20 minutos depois, saem do carro, o Marlon estava próximo, o Xandinho, então, chega perto dele com a arma, é nítido que existem ameaças, o Marlon tenta meio que se defender, eles conversam um tempo, quando se aproxima o adolescente, primo do Xandinho, e a testemunha presencial nos fala que ele diz assim: bora, Xandinho, acaba logo com isso, vamos embora. E o Xandinho, então, dá um tiro no pescoço do Marlon e fogem o adolescente e o Xandinho. Então, houve uma alegação de legítima defesa, que quem estaria armado era o Marlon, tá? A vítima. O primo, o adolescente, foi à delegacia e mentiu, dizendo que o Xandinho era vítima, que pegou a arma dele para não morrer e atirou. Não, as imagens deixaram isso claro. O resultado é, eu parabenizo as manifestações que foram feitas pacificamente dos amigos do Marlon, que saíram de Barra Mansa, foram até Volta Redonda, cercaram a delegacia, colocaram uma faixa de luto muito bela, dizendo: somos amigos até depois do fim. Isso acabou influenciando no ânimo do Xandinho de se entregar, já que a Polícia Civil já tinha pedido a prisão dele no dia 7. Então, foi um caso importante, um caso onde a justiça está sendo feita, e nós conseguimos, pedindo também a apreensão do adolescente infrator, porque ele mentiu na delegacia, as imagens deixaram claro o que era a verdade e ele se encontra apreendido também. Novamente, o trabalho de investigação, de apuração, com a ajuda até inclusive das imagens, como o senhor disse aí. Enfim, e agora que a justiça seja feita, que, né, que seja, enfim, que quem tenha que decidir, que decida o destino desse autor do crime. Agora, um outro caso também, delegado, que inclusive ganhou repercussão nacional, né, não só local, foi o do estuprador em série, que usava o sistema do Boa Noite Cinderela, né, para estuprar. Quer dizer, como é que é essa história e a conclusão que o senhor teve? Lizarelli, esse é um caso que eu considero único no país. Por quê? Pelo perfil das vítimas. Recente, né? Não é... Bem recente, o caso foi agora, de agosto de 2013. Nós investigávamos, desde dezembro de 2012, uma série de situações de Boa Noite Cinderela, onde elas tinham um padrão. A pessoa saía... Desculpa interromper, professor, só para a gente explicar para a população, Boa Noite Cinderela é quando a vítima, de uma certa maneira, toma uma bebida ou algo assim, que tem ali um medicamento, uma droga que faz ela ficar dopada, isso. Enfim, sem reação. Não é Perfeito. Isso? Pode ser tanto para violentar sexualmente a vítima, como para roubá-la. O que acontecia? As vítimas nos diziam que saíam de boates em Volta Redonda e eram abordados por um indivíduo aparentemente solidário, que chegava: olha, você não está se sentindo bem, vem comigo, toma esse comprimido aqui que você vai melhorar.
O comprimido era um antidepressivo, muito potente, e a vítima ficava grogue. Essa medicação atuava no sistema nervoso central da vítima em um estado de letargia. A partir daí, ele era refém. A vítima era refém do Márcio de Souza Gouveia, de 41 anos, o estuprador, que levava essa pessoa para dentro de um carro, para motéis, na Presidente Dutra, e também até em locais ermos. Chegava a realizar, em algumas situações, depilação da região glútea da vítima, consumava abuso sexual e a roubava. Isso foi feito impune durante um certo tempo. Nós acreditamos até que o número de casos seja muito maior. Ele confessa 10 casos como esse, tá? Em Volta Redonda e 2 em Resende. Mas como ele atuava desde 2011, nós estimamos que seja muito maior o número de vítimas. Só que há aquele problema. Quem vai à delegacia, num caso como esse, as vítimas eram muito complexo. Por quê? As vítimas eram heterossexuais, homens de 20 a 40 anos e também estavam embriagados quando saíam da boate. Então, quando a gente conversava com eles na unidade, ou eles não lembravam do que tinha acontecido, ou não queriam lembrar, que é muito degradante para um homem reconhecer que foi vítima de um abuso sexual. Então nós tivemos a psicologia, conversamos com essas pessoas, fizemos algumas operações dentro de boates, mas ele nunca entrava na boate, Lizarelli. Ele sempre estava do lado de fora, no aguardo das vítimas. Então isso dificultava porque não havia imagens. Só que nós amadurecemos a investigação, ele foi preso e o que mais alegria deu a nós, policiais civis, é a certeza de que, como ele mesmo falou, o estuprador, se nós não o prendêssemos, ele não iria parar. Olha, quer dizer, é um doente? Eu cheguei à conclusão, também pela minha experiência de delegado, que se trata de um psicopata. Por quê? O psicopata, ele tem a chamada ausência de culpa. Ele é frio e ele sempre acha que ele está certo e que a culpa é da sua vítima. Então, no depoimento, ele me diz 2 coisas importantes. Primeiro, doutor, eles, de certa forma, queriam isso. Eles procuravam pela questão da relação sexual comigo, porque no bairro onde tem essas boates, o bairro Jardim Amália, só existem pessoas perdidas, pessoas que utilizam drogas ou que bebem. Então, isso aí era algo que eles já esperavam. E segundo ponto, eu de fato tinha que parar com isso, porque isso estava prejudicando a minha vida. Ele tinha um companheiro, falou que estava gerando problemas. Sempre sexta-feira de manhã, ele já ficava incontrolável, pensando na vítima que ele faria sábado à noite. Então é um caso traumático, até porque, Lizarelli, ele tirava fotos das vítimas nuas. Tá? E levava, enfim, se masturbava com essas fotos e depois ele as apagava. Mas a Polícia Civil, num trabalho de inteligência, conseguiu recuperar essas fotos, que são provas contundentes da sua culpabilidade e instruíram os inquéritos. Ele está preso. Ele está preso, está na casa de custódia. O senhor já ofereceu denúncia? Não, quem oferece denúncia é o Ministério Público, mas o senhor já concluiu as investigações? O inquérito foi concluído, nós já relatamos e pedimos a prisão preventiva. Por quê? Como ele mesmo reconhece, é um risco à ordem pública, ele não pode estar solto. Senão ele vai continuar fazendo esse tipo de malefício. Mais uma vez, parabéns pela solução do caso. Nós vamos fazer mais um intervalo, delegado, porque daqui a pouquinho nós vamos falar da questão das drogas, né, que não é um fato só de Volta Redonda, é das cidades brasileiras, a questão do crack e como é que o senhor vem lidando e trazendo resultados com relação a isso. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. São os números, resultados que aconteceram de uma maneira positiva no seu comando, delegado. E a gente sabe que o senhor também comandou. O Dia das Crianças passou, mas aqui, na Casa da Criança e do Adolescente, continuamos firmes em nossa missão, nos esforçando a cada dia para dar todo o apoio ao desenvolvimento de nossas crianças. Contamos com a sua ajuda, ela é muito importante para nós. Faça sua doação. Casa da Criança e do Adolescente. Vida, cidadania, esperança. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Cidades e Negócios, hoje falando de segurança pública em Volta Redonda. E por isso, nós estamos aqui na poltrona com o delegado titular da cidade, Antônio Furtado. Mas antes da gente dar continuidade a essa conversa, eu quero passar alguns números para você entender do que é que a gente está conversando aqui. Por exemplo, nos casos de homicídio, de julho de 2000 até julho de 2011, ocorreram na cidade 55 casos. Já de julho de 2012 a julho de 2013, período que já o delegado já estava no comando, foram 49 casos. Houve uma redução, número ainda que a gente gostaria que fosse 0, mas houve uma redução. No caso do tráfico de drogas, por exemplo, julho de 2000 a julho de 2011, ocorreram 90 prisões. De julho de 2012 a julho de 2013,
foram 120 prisões. Ou seja, são os números, resultados que aconteceram de uma maneira positiva no seu comando, delegado. E a gente sabe que o senhor também comandou recentemente 3 operações, eu vou até dar o nome delas aqui, olha, Sexta-feira de Cinzas, Força Implacável e Contra-Ataque. O que quer dizer essas operações e os resultados que ocorreram em função delas? Isarelli, essas operações são uma resposta clara de que a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Federal são forças atuantes. Nós acreditamos que deve ser combatido com rigor o tráfico de drogas, até porque é um crime que, infelizmente, tem várias raízes e tem ligação com homicídios, em relação com roubos. Vamos explicar um pouco a cronologia dessas operações. Em janeiro de 2013, em Volta Redonda, nós tivemos a chamada explosão da letalidade violenta. Foram 8 homicídios praticados na cidade de Volta Redonda e esse fenômeno acompanhou também em Pinheiral e em Barra Mansa. Houve um aumento de 100%, porque em janeiro de 2012 nós tivemos 4 casos. Passamos então o comandante do 28 BPM, o Batalhão da Área, com os delegados de polícia da região, a idealizar a operação para reprimir o tráfico. Por quê? Nós sabemos que essa explosão de letalidade violenta aconteceu tendo em vista o chamado indulto de Natal, ou seja, o Poder Judiciário, aplicando a lei de execuções penais, permite que certos presos vão para suas residências, passar o Natal com a família. Infelizmente, esses cidadãos, eles não voltam à prisão. Continuam nas ruas praticando crimes. Acabam que eles começam a se degladiar por força do comércio ilícito de drogas, querendo recuperar seus antigos pontos de venda. Isso gera as mortes. Nós, então, resolvemos fazer a operação. A primeira grande operação feita foi a Operação Contra-Ataque, onde nós prendemos 8 traficantes, apreendemos grande quantidade de droga, apreendemos armas também. Uma semana depois, o Poder Judiciário, entendendo a seriedade do nosso trabalho, nos concedeu 10 mandados de prisão temporária e nós conseguimos, na operação seguinte, 1º de março, a chamada Operação Sexta-feira de Cinzas, nome dado para simbolizar o fim da folia dos traficantes de drogas desse Jardim Estrada do Aço, um bairro aqui em Volta Redonda. Mais uma vez, 10 mandados de prisão cumpridos, drogas apreendidas e a união entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, que é uma realidade. Um mês depois, em abril, nós tivemos a maior das operações, a Operação Força Implacável. Qual é a origem desta operação? Infelizmente, nosso serviço de inteligência acabou verificando que criminosos do Parque União, no Rio de Janeiro, queriam se instalar no Padre Josimo, que é um bairro aqui de Volta Redonda, e passaram a mandar recados para as forças policiais, Isarelli, dizendo o seguinte: olha, dentro de pouco tempo, a polícia não vai entrar aqui nem de blindado. Nós, então, nos organizamos, mais de 100 policiais. Eu chamei a Polícia Federal, que prontamente atendeu. Meu agradecimento ao delegado da Federal, o doutor Elise Escobar. Também o comando do 28 BPM, o tenente-coronel Igor Magalhães. Nós nos reunimos, mais de 100 pessoas na rua, tomamos completamente com o helicóptero, com o canil para buscar drogas, 8 pessoas presas, e drogas apreendidas e armas. E isso, claro, que tem repercussão clara na diminuição dos homicídios, porque essas pessoas são presas e, efetivamente, as drogas retiradas das ruas e também armas. Só para ilustrar, numa semana entre a Operação Contra-Ataque e a Operação Sexta-feira de Cinzas, as duas polícias civil e militar prenderam 35 pessoas na cidade de Volta Redonda. Inclusive, delegado, esse é um tema que eu gostaria de tocar, porque está para ser criado, né, já está praticamente pronto, mas para ser concluído em Volta Redonda, um projeto que talvez seja uma experiência, que é o RISP, que vai unir no mesmo espaço físico as polícias civil e militar. O senhor é a favor? O que o senhor acha dessa experiência? Com certeza, a gente é a favor de tudo que puder trazer avanço e progresso, especialmente na área de segurança. A 5ª RISP, que é a Região Integrada de Segurança Pública, ela vai ser um órgão de cúpula que vai ser sediado na Vila Muri, em Volta Redonda, e vai servir como um quartel-general das cúpulas das instituições, Polícia Militar e Polícia Civil, que englobará uma área relativa a 20 municípios da região sul-fluminense e a 5 batalhões de polícia. A ideia é aumentar a integração, permitir maior entrosamento técnico e tático das ações de segurança. Além do mais, vai significar uma experiência de segurança maior para a população da Vila Muri e do Retiro, que vão ter, de maneira geral, alavancada a questão da segurança. Delegado, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente sobre 2 questões que estão interligadas. A questão do crack, que infelizmente é uma presença, uma epidemia, né? E isso, consequentemente, ligado à questão da maioridade penal. O que o senhor acha desses 2 temas?
Em relação ao crack, nós temos que entender que é, sem sombra de dúvida, a droga que mais impacta na segurança pública. Por quê? Porque o usuário do crack, ele fica violento, ele é agressivo. Temos estatísticas que comprovam isso. O crack é um subproduto da cocaína que é feito com cimento, amônia, até caco de vidro leva na composição da pedra. E quem utiliza essa pedra é como se estivesse pulando de cabeça no abismo. É difícil haver um retorno, é necessário ajuda multidisciplinar da família, de médicos, psicólogos, até casos de internação compulsória, às vezes são necessários. E quem usa crack, para sustentar esse vício, para adquirir a próxima pedra, tanto que o crack é chamado de a pedra da morte, ele é capaz de matar, ele é capaz de morrer. E aí tem muitos menores envolvidos. Muitos menores são envolvidos nisso. A gente tem que entender o seguinte, a questão da redução da maioridade penal, eu acho que é um tema da ordem do dia. A polícia não pode se omitir. A minha experiência como delegado demonstra que cada semana aumenta o número de adolescentes envolvidos com a questão do tráfico e já foi feitas pesquisas no sentido de que a população deseja a redução. Eu defendo isso, a redução da maioridade penal deve partir de 18 para 16 anos e, se isso não for alcançado pelo Congresso, pelo menos que se aumente o tempo de internação do adolescente. Porque hoje o ECA, que na minha opinião é uma legislação excessivamente protetora, prevê no máximo 3 anos de internação. E isso não é o que a sociedade espera. Tá certo, delegado. O nosso tempo chegou ao fim, até porque tem muito adolescente que é verdadeiro bandido, né? E fica esse dito aqui. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa, por mais uma vez nos ajudar a entender um pouco mais sobre segurança pública. Eu que agradeço, eu aproveito só para finalizar e me despedir, dizendo o seguinte, é uma frase bastante importante, no sentido de que a melhor forma de se prever o futuro é inventá-lo. E nós esperamos que Deus nos dê talento e criatividade para isso. Tá certo. Parabéns, delegado. E assim nós chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios. Nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá!